Olá! Hoje a gente vai fazer uma jornada para decifrar uma das questões mais fundamentais e, ao mesmo tempo, super complexas da biologia. O que, afinal de contas, define o sexo? Sabe como é que um corpo sabe se ele deve se desenvolver como masculino ou feminino? A resposta, claro, começa lá no nosso código genético. Mas, como a gente vai ver, a história é muito mais rica e fascinante do que uma simples regrinha de XX ou XY. Bom, para entender isso, a gente tem que começar do começo, né? O ponto de partida é genético. Vamos ver qual é a instrução fundamental que, na maioria dos mamíferos, dá o pontapé inicial em todo esse processo. Então, para a grande maioria dos mamíferos, a primeira instrução está lá nos cromossomos sexuais. A regra básica é essa aqui. A presença de dois cromossomos X resulta em uma fêmea. Como os gametas dela são sempre iguais, carregando um X, a gente chama esse de sexo homogamético. Por outro lado, a combinação de um X e um Y resulta em um macho. Como ele produz gametas diferentes, uns com X, outros com Y, ele é o sexo heterogamético. E aqui, olha só, vem o pulo do gato. O desenvolvimento masculino é ativamente iniciado pela presença do cromossomo Y. Ele funciona como um verdadeiro interruptor. Se ele não está presente, o desenvolvimento segue um caminho que é considerado o padrão, que é o feminino. Ou seja, o que determina o sexo feminino, na verdade, não é ter um X a mais, mas sim a ausência total do cromossomo Y. Só que essa diferença entre X e XY cria um quebra-cabeça genético bem interessante. O cromossomo X é grandão, cheio de genes que são vitais. As fêmeas têm duas cópias dele e os machos só uma. Isso poderia criar um desequilíbrio genético perigoso. Então, como é que a natureza resolve essa questão de dosagem? Exato. Como é que o organismo evita uma overdose de informação genética vinda do cromossomo X nas fêmeas? A solução que a evolução encontrou para isso é de uma elegância impressionante. Essa solução genial se chama inativação do X. Pensa assim, bem no comecinho do desenvolvimento embrionário, em cada uma das células de uma fêmea, um dos dois cromossomos X é quimicamente desligado de forma aleatória. Ele é supercompactado e silenciado. Isso garante que machos e fêmeas tenham, na prática, a mesma dose de genes do X funcionando. E esse cromossomo X que foi desligado, ele se encolhe tanto que vira uma pequena estrutura bem densa, que dá até para ver no microscópio. Os cientistas deram um nome para isso, corpúsculo de Barr. É basicamente um cromossomo inteiro colocado em stand-by, o que iguala perfeitamente a expressão dos genes entre os sexos. Mas o mais incrível de tudo é que essa escolha de qual X desligar, o que veio da mãe ou o que veio do pai, é totalmente aleatória em cada célula. Isso transforma as fêmeas de mamíferos num verdadeiro mosaico genético. E o exemplo mais lindo e visual disso é a gata cálico, ou gata de três cores. O gene para a cor da pelagem, laranja ou preto, fica no cromossomo X. As manchas que a gente vê no pelo dela são um mapa de qual X foi desativado em cada região da pele, onde o X com o gene preto está ativo, o pelo é preto. Onde o X com o gene laranja está ativo, o pelo é laranja. É a prova viva, colorida desse fenômeno acontecendo. Pois é, mas a gente sabe que na biologia as exceções são tão importantes quanto as regras. E é justamente olhando para as falhas no código que a gente entende melhor como ele funciona. O que acontece quando alguém nasce com uma combinação diferente de cromossomos sexuais? Então, às vezes, lá no processo de formar os óvulos e os espermatozoides, a meiose, os cromossomos não se separam direitinho. Esse erro, que tem o nome técnico de não disjunção, pode criar um gameta com um cromossomo sexual a mais ou a menos. E se esse gameta for fecundado, ele gera um indivíduo com uma constituição cromossômica diferente do padrão. E é exatamente nesses casos que o poder do cromossomo Y fica escancarado. Pega a síndrome de Turner, por exemplo. São indivíduos com um cromossomo X só, o X0. Desenvolvem-se como mulheres, o que confirma, sem Y, o caminho é o feminino. Agora olha a síndrome de Klinefelter, indivíduo XXY. Mesmo com dois cromossomos X, a simples presença daquele único Y é o que basta para acionar toda a cascata de desenvolvimento masculino. É a prova definitiva do poder dominante do Y. E só para a gente não esquecer que a natureza adora a variedade, esse sistema XXYY não é universal, tá? As aves, por exemplo, usam um sistema totalmente diferente, o ZW. Nele, os machos são ZZ e as fêmeas são ZW. Ou seja, na prática, é a fêmea quem determina o sexo do filhote.
É como se a evolução tivesse escrito sistemas operacionais diferentes para resolver o mesmo problema. Beleza. Então a gente já entendeu que o cromossomo Y é o gatilho. Mas como é que uma letrinha no código genético vira um corpo? Como essa instrução se traduz em forma física? Bom, aí a gente entra na próxima fase da nossa jornada, a poderosa escultura hormonal. Lá no cromossomo Y tem um pedacinho de código, um gene específico, que é o chefão de tudo, o gene SRY. Ele é literalmente o interruptor mestre. Como dá para ver no diagrama, a ativação desse único gene no embrião é o evento que dá o start em toda a cascata de diferenciação masculina. Se ele não está lá, o caminho padrão feminino é o que prevalece. Vamos acompanhar o passo a passo dessa cascata. Primeiro, o SRI acorda as gônadas, que até aquele momento podiam virar tanto ovários quanto testículos, e fala para elas virem testículos. Assim que eles se formam, já começam a trabalhar, produzindo 2 hormônios essenciais. O primeiro é o hormônio antimuleriano, que, como o nome já diz, impede o desenvolvimento das estruturas que virariam o útero. E o segundo é a testosterona, que vai lá e promove o desenvolvimento de todas as estruturas reprodutivas masculinas. E se alguém ainda duvida do poder dos hormônios, tem um exemplo da natureza que é chocante: o frimartinismo em bovinos. Imagine uma vaca grávida de gêmeos, um macho e uma fêmea. Às vezes, as placentas deles se juntam, e aí os hormônios do feto macho, tipo a testosterona, caem na corrente sanguínea da irmã. O resultado? Mesmo ela sendo XX, geneticamente uma fêmea, o corpo dela é masculinizado por esses hormônios, e ela geralmente nasce infértil. É uma prova dramática de como os hormônios podem se sobrepor às instruções genéticas iniciais. Tudo isso vai mostrando pra gente que a definição de sexo é muito mais do que só olhar para os cromossomos. É uma realidade que existe em várias camadas, em vários níveis diferentes, do gene até o cérebro. Dá pra gente organizar essa ideia em pelo menos 3 grandes níveis. O primeiro, o mais fundamental, é o nível genético, XX ou XY. O segundo nível é o genital, que é a anatomia que foi esculpida por aquela cascata de hormônios. E o terceiro nível, que é uma área de pesquisa fascinante hoje em dia, é o nível cerebral. Essa ideia de sexo cerebral investiga como aquele banho de hormônios que o feto recebe lá no útero não molda só o corpo, mas também pode organizar o cérebro de formas diferentes. A principal hipótese é que essa exposição hormonal influencia as conexões dos neurônios, a estrutura do cérebro, e isso lá na frente poderia ter um papel na determinação de comportamentos, identidade e até da orientação sexual. E já existem algumas evidências bem interessantes sobre isso. Estudos com exames de imagem do cérebro mostram uns padrões de semelhança bem curiosos. De um lado, o cérebro de homens heterossexuais tende a ascender de um jeito parecido com o de mulheres homossexuais. E do outro lado, o cérebro de mulheres heterossexuais tem padrões de ativação que lembram os de homens homossexuais. E essas semelhanças não aparecem só no funcionamento, na ativação, mas até na estrutura física de algumas regiões, como a amígdala, que está super ligada a emoções e atração sexual. O que tudo isso sugere, então? Que a base neural, a fiação do cérebro para quem a gente sente atração, parece ser, em grande parte, definida antes mesmo do nascimento, sobre a influência daquele ambiente hormonal. Então, olha só o caminho que a gente já fez. Começamos com uma pergunta que parecia simples: o que define o sexo? E o que encontramos foi um mosaico biológico de uma complexidade incrível. Vimos que não existe uma resposta única. É um processo com várias etapas, orquestrado por genes, ajustado por mecanismos super elegantes e finalmente esculpido por hormônios ao longo de milhões de anos de evolução. No fim das contas, o que a biologia do sexo nos ensina é que ela fala muito menos sobre caixinhas rígidas, sobre um binário simples e muito mais sobre a complexidade absurda e a diversidade maravilhosa da vida.